Pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Leide e hoje vamos pintar essa rosa vermelha aqui no canal Leide Ateliê. Será um vídeo bem rapidinho, aqui no canal já temos outras rosas e essa vermelha acredito que não tem, então resolvi deixar gravado apenas essa rosa vermelha. Usando aqui o vermelho profundo e na sequência o vermelho tomate em movimentos circulares, fazendo aí o miolo da rosa, começando aí pelo miolo da rosa e vamos estar fazendo pétalas por pétalas para facilitar aí para quem está começando, para não ficar assim bem perdido aí. Poderíamos estar preencher com vermelho vivo e depois voltar colocando profundidade, enfim. Ou poderíamos preencher com vermelho tomate e vindo com vermelho vivo colocando a luz e vermelho escuro, né? Que aí no caso o vermelho profundo para colocar a sombra, mas eu escolhi fazer dessa forma, pétalas por pétalas. Essa cor de toalha é a bege, ela é linda essa cor e fica muito bonito tanto nesse tom de vermelho como em outras rosas mais coloridas, fica muito bonito. E as cores usadas então para essa rosa é vermelho profundo, vermelho tomate e para a luz coloquei apenas o vermelho vivo. E vamos então para as folhas. As cores usadas nas folhas foi branco, verde pistache, verde oliva, um pouquinho de sépia e esse vermelho vivo também, mesclando ele aí com o verde para mudar um pouquinho a cor da folha. Aí nesses pontos de luz eu já tô colocando o vermelho vivo, já para separar o que eu quero, onde que eu vou querer colocar luz. E na sequência você volta apenas mesclando a tinta aí, o vermelho tomate, e depois a gente coloca uma profundidade um pouquinho a mais com o vinho em alguns pontos. Aí é vermelho vivo, que são pontos de luz. Aqui continua sendo vermelho vivo, para ficar um pouquinho mais claro o copo da rosa. Por baixo dessa ponta de cima que está dobrada, aí a gente coloca um pouquinho de tom mais escuro, né? Para dar a sombra nessa pétala aí, nesse espaço que eu deixei, para vir com o vermelho mais escuro, para um tom de sombra. Tem dias que postei um outro vídeo aqui e estava programando umas lives, mas até o momento não foi possível. Mas para você que acompanha e se tiver alguma dúvida, se precisar de ajuda, me chama aí, deixa aí nos comentários. E vamos seguindo aí com esse tom mais escuro, é o vermelho profundo. Não sei se dá para observar melhor aí com a imagem.
Aqui vamos usar o vermelho, o vinho. Você vê que o vinho ele deu mais profundidade aí. E vamos seguindo aqui esse mesmo vermelho profundo aqui por baixo, entre as pétalas, para colocar um pouco mais de sombra. E nas partes de luz, as partes de fora da pétalas. Então, para quem já tem uma noção, já vai identificar onde que é luz e sombra. E aí não tem segredo. Se você conseguir identificar aqui vai ser luz, aqui vai ser sombra, você consegue fazer tranquilamente. A mesma coisa aqui, eu deixei esse espaço para fazer uma sombra aí com vermelho profundo por baixo dessa pétala. Olha só, mesclando bem, dá pra ter uma noção aí já, que é um ponto de sombra, tá mais escuro. Aqui já marcando ali também com a sombra. E vermelho vivo, já na parte de fora, que vai ser luz. Então, já para ficar mais fácil, para quem tem dificuldade em saber onde que vai a luz e sombra também. E não tem nenhum segredo, é apenas isso mesmo. Para essa rosa, o que mais? Não existe mais outra explicação, né? Vinho aí para dar mais uma profundidade, escurecer mais. Todos esses pontos que tá mais escuro. Coloquei por último o vinho, apenas para intensificar mais a sombra. Enfim, essas cores aí foram as que foi escolhida para essa rosa vermelha, mas tem várias outras formas de pintar, de estar pintando aí rosas vermelhas. Importante não deixar de fazer, ainda que você não tenha essas mesmas cores, tem sim outras formas de pintar outros guias de cores. Poderia estar usando aí o coral, ao invés do vermelho vivo, para fazer aí a luz, ou até mesmo fazer uma misturinha do vermelho tomate com branco e colocar aí para fazer a separação das pétalas usando aí para luz. Aí eu estou voltando aqui com o vermelho vivo para fazer essa separação, os cortes da rosa. Para você que já acompanha os vídeos, sabe que os pincéis são da Conto, série 421, número 2, número 4 e número 6, geralmente os mais usados. Essa divisão, para esse corte das rosas, movimentos circulares.
para facilitar. E não dá muito para mostrar realmente na imagem a diferença aí do vermelho vivo, né? Essa luz aí, se fosse vermelho vivo também com um pouquinho de branco, fazendo aquela misturinha, ficaria bem melhor para a imagem. A visualização aí da imagem ficaria bem melhor. Aqui por baixo desse cálice da rosa, essa pétala ela está por cima das folhas. Na verdade, todas essas 3 pétalas aqui do final, elas estão por cima, então vamos colocar mais luz, aí no caso com o vermelho vivo. Nas outras rosas, essas pétalas estão por baixo, e aí elas ficaram com mais sombra, isso com o vermelho profundo, ou até mesmo com o vinho em alguns pontos para escurecer mais. Esse vermelho aí foi vermelho tomate, e na sequência aí com vermelho vivo com a luz, essa pétala está sobre a outra e sobre a folha. Então vai mais luz nessa pétala aí desse lado. Aqui com essa primeira camada de sombra por baixo do cálice da rosa, com vermelho profundo. É uma primeira camada, né? E na sequência depois a gente, para mais profundidade, uma segunda camada com o vinho. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo o contato para mais informações a respeito da nossa apostila. Nossa apostila com 6 gráficos, guia de cores, foto colorida e um passo a passo para você que deseja aprender, para você que se identificou aí com as minhas pinturas. Temos aí o nosso grupo no WhatsApp, lá no Facebook, a nossa página, no nosso grupo Lady Ateliê Pintura e Crochê. Lá no Instagram, no @LadyAteliê902, temos algumas postagens, foto, alguns videozinhos. E para as meninas aí que querem as lives lá no Instagram ainda, não tenho previsão, mas quem sabe esse ano, né? Bom, tem que dar certo. O ano só está começando, estamos aí em janeiro. Então, vamos programar e fazer sim as nossas lives para as meninas aí que estão me cobrando. Mas vamos programar e eu vou estar avisando assim que possível fazer aí as nossas lives de pintura. Bom, aqui nem lembrei de falar, mas na verdade já tinha falado que esse ponto mais escuro seria aí a segunda camada de sombra com o vinho, bem pouquinho, só no cantinho aí do pincel e mesclando sobre a tonalidade do vermelho profundo. Esse vinho, ele não é no vermelho tomate, nem no vermelho vivo, ele é só apenas sobre a primeira camada de vermelho profundo. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Limpei o meu pincel no pano, tirei apenas o excesso e com o pincel sem lavar, passando aqui apenas para fazer uma sombra aqui por baixo da rosa. E você volta com luz, acrescentando lá mais luz, mais sombra, onde precisar, fazendo ali mais como se fosse uma segunda camada de tinta. Não vou fazer para que o vídeo não fique muito longo. Enfim, e vem com acabamento aí, apenas isso, e já está pronta a rosa. Essa sombra aí, além do vermelho, usando aí um verde pistache, mesclando bem para fazer uma tonalidade um pouquinho mais escura. Em alguns pontos com o sépia bem diluído na água, bem fininho, para escurecer um pouquinho mais. E você pode estar pegando um pouquinho do sépia, mais aquarela silk ou a água mesmo, e um pouquinho do verde pistache aí, que é a tonalidade mais clara, e fazendo esse fundo aí. Claro que você tem que lembrar de não vir diretamente com a tinta sobre o tecido. Primeiro tem que limpar, tirar o excesso aí em um pano, no seu pano de limpeza do seu pincel. Se você já tacar diretamente no tecido, vai ficar com umas marcas que não fica legal. E também usar aquele pincelzinho para maquiagem, aquela brochinha, ela realmente ajuda aí para fazer esse esfumaçado, esse fundo, com delicadeza. E finalizando, apenas corrigindo aqui, acrescentando um pouco mais de sombra e luz. Depois que eu fiz esse fundo, ele fica um pouco bagunçado aí, bagunça um pouco a pintura, que a pintura ainda tá molhada, úmida, né? A pintura não secou. Mas pode estar fazendo isso depois da pintura seca. Aqui só corrigindo aqui, acrescentando um pouco mais de sombra, e vou fazer umas florzinhas brancas e pronto, depois vou mostrar o resultado. Para as florzinhas brancas, escureci aqui um pouco com vermelho vivo e na sequência venho com as florzinhas brancas. E desde já, meu muito obrigada a você que assiste, que curte, compartilha. Com certeza está me ajudando muito, ajudando o canal a crescer. Então, peço mais uma vez, deixe seu comentário, assim que possível estarei te respondendo. E compartilha mais uma vez,
Ative o sininho, deixe aí já ativado para que o YouTube mande os vídeos assim que eu postar para você, se o seu sininho aí está ativado. Sem dúvida, muito grata por isso. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe mais uma vez.